Vamos abrir então o noticiário hoje, oficialmente, Vini, falando a respeito dessa Vinícius carta. Moura, por favor. Para, deixa eu seguir aqui, pô. Deixa eu fazer a minha. Essa carta publicada pela Manuela Dávila para a deputada Joyce Hasselmann, em torno daquele episódio que a gente tratou ontem aqui no programa, Vini. Isso. Até por isso, vamos relembrar um pouquinho, Edgar, do que aconteceu com a Joyce Hasselmann, né, que vem denunciando aí esses ataques, esses linchamentos virtuais de grupos que ela diz atuarem ali dentro do governo, e ela subiu, né, à tribuna da Câmara para falar sobre ameaças que têm sido feitas a ela e também aos seus filhos. A Paulinha mostrou um pouquinho dessa fala ontem, eu dei uma editadinha só para a gente relembrar e já ir para o que falou a Manuela Dávila. Vamos ver. Vamos lá. Nenhum de vocês sabem qual é o rosto dos meus filhos. Por quê? Porque eles também já foram ameaçados de morte. Eu tive que me privar da companhia de alguns deles algumas vezes. E o meu mais novo, semana passada, me disse: mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Por que estão chamando a senhora de pig na internet? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo? Pois é, Edgar, e aí depois dessa fala da Joyce, né, muita gente se solidarizou com ela, inclusive pessoas da oposição, mas também fizeram aí esta acusação de que a Joyce até pouco tempo também estava do outro lado, né, estava fazendo a mesma prática quando ela não era o alvo das ameaças. Ontem, aliás, Vini, eu vi vários tweets antigos da Joyce sendo resgatados. Verdade. Então, vários tweets nos quais ela chamava a Dilma de Dilmanta, falava dos filhos do Lula, dentre outros assuntos, e nos quais ela falava com certa agressividade sobre outras pessoas. Esses tweets vieram à tona. Exatamente. Pois bem, Edgar, a Manuela Dávila, então, ela publicou uma carta aberta à deputada Joyce Hasselmann, divulgou essa carta pelas suas redes sociais, dizendo que se encontrou, inclusive, recentemente com a Joyce, na gravação de um podcast, quando a Joyce ainda era líder do governo, e na ocasião elas divergiram sobre a existência do machismo no Congresso Nacional. Até disse que a Joyce falava na época que bastava se impor no grito que tudo estava resolvido. Sim. E a Manuela Dávila agora diz ter ficado, sinceramente, muito triste por ter percebido que a Joyce reparou agora na prática, né, o que ela dizia, né, que o que ela dizia era real, de maneira tão brutal e cruel. A Manuela afirma que existe machismo no Congresso porque existe machismo no mundo. Então o Congresso seria apenas um reflexo da vida aqui fora, né? Ela se solidariza, portanto, com a Joyce, diz que não é fácil ser mulher e cair nas mãos do que ela chama de milícia virtual que governa o país e que envolvem até os filhos e buscam liquidar e levar as lágrimas. E aí ela conta uma história, Edgar, de 2015, quando ela estava grávida. Sim. E ela diz que a Joyce estava aqui na Avenida Paulista, naqueles carros de som, protestando contra a presidente Dilma. E ela fala que tinham ali a companhia de meninos, né, que colocaram fotos, algumas fotos da Dilma na internet, que não correspondiam à verdade também. E que também foi publicado que ela estava em Miami comprando o enxoval da filha dela, né? Só relembrando que ela estava grávida. E aí, Edgar, ela disse que era uma história mentirosa, que ela nem tinha ido a Miami, não tinha viajado, e a história também envolvia, e a história também envolvia que ela tinha viajado com dinheiro público, enfim. E depois, quando a filha dela nasceu, 45 dias depois, num show do marido da Manuela Dávila, uma mulher deu um tapa na filha da Manuela Dávila por 45 dias, porque ela viu a notícia do enxoval e achava que o paninho que estava cobrindo a filha dela foi comprado nesse enxoval em Miami. Mas a mulher não é machista, né? Então A mulher ela é uma escrota, então não tem nada a ver com machismo. essa história, cita outras pessoas que ela diz ali que são vítimas disso que ela chama de milícia digital, como Maria do Rosário, Jean Willis, Marielle Franco, e termina esta carta pedindo que Joyce fale sobre ela, fale sobre a dor que ela está passando
e principalmente fale sobre quem são essas pessoas e denuncie essas pessoas, a polícia, a justiça, a sociedade civil, até porque até pouco tempo atrás, como a própria Joyce falou, ela estava do outro lado, ela sabe quem são essas pessoas, então a Manuela Dávila pede que ela divulgue quem faz parte dessa gangue para que nenhuma outra pessoa passe mais por isso. Obviamente, a Ana Manuela se refere a uma questão efetiva oficializada, né? Ela sugere que a Joyce tenha como confirmar essas acusações. Exato. Porque a Joyce, o próprio Frota, os dissidentes, posso chamar assim, são verdadeiras caixas pretas, né, com relação a esse tipo de atitude. E aliados, né, alguns Sim. blogueiros, inclusive. Aliás, é impossível ler esse desabafo da Manuela Dávila e não ficar com o coração apertado, independentemente de seu partido, de sua ideologia. Você vê a sinceridade mesmo, Fefito? Óbvio, e Sim, é uma sim. criança de 45 dias. Para imaginar em alguém batendo no seu filho, de qualquer idade que ele seja. Já é algo muito grave. Seu filho de 45 dias, que não pode mesmo se defender, não pode mesmo reclamar, só pode chorar no seu braço ainda por cima. E outra, tenho certeza que se a Manuela revidasse, o jogo iria contra ela. Claro que eu não tô aqui fazendo nenhuma apologia à violência, mas nessas horas, mexendo com a criança tão pequena, é de deixar a gente cego de raiva. eu concordo. Absolutamente chocado. Agora, quanto ao machismo, eu acho que ela faz muito bem em falar disso. A classe política, a nossa Assembleia, as nossas câmaras, todas estão muito contaminadas por pessoas hipermachistas. Basta lembrar da quantidade de vezes que alguns parlamentares homossexuais eram xingados basicamente por andar nos corredores. Ou mesmo para lembrar de um caso que aconteceu ontem à tarde, que virou piada, mas que é muito emblemático da homofobia do mundo homofóbico em que a gente vive. Um vereador se recusou a votar porque ele era o 24º na lista lá na Câmara do Rio de lembra Janeiro. da E teve Sala a sala da assessoria. né, Ou a do- sala 24. Então, assim, Oh. é um completamente absurdo, é um descalabro que ninguém consiga enxergar isso. E antes que todo mundo venha dizer que é mimimi, isso e aquilo, eu tô pra ver um racista ou um homofóbico assumir que é racista ou homofóbico. O Paulinha, Todo mundo não é. Paulinha, Adriles, eu quero saber se vocês acham que Joyce Hasselman vai se sensibilizar com a sororidade da companheira Manuela Dávila. Todo mundo se sensibiliza em alguma medida com uns ataques que, principalmente os filhos da Joyce, recebeu de outras pessoas, de antigos companheiros. Mas eu acho que isso não incide em qualquer tipo de machismo. Eu acho interessante que a carta da Manuela é eivada de contradições. Primeiro, quem atacou a ela foi uma mulher, não foi um homem. Eu acho que a lágrima, hoje, sem entrar exatamente no mérito da questão, é o maior instrumento, não só de defesa ou de ataque, né? Porque a pessoa se coloca no lugar da vítima e tem garantia plena de atacar sem poder sofrer represália ou ser Mas é que atacada. ela diz que a mulher que agrediu baseada numa Fake falsa machista, acusação numa de fake machismo. news. Claro, mas aí é outra reverberação. Eu acho que a Joyce pode ter sido vítima, sim, no momento em que ela fala dos filhos. Acho que, claro, que isso gera uma sensibilização, uma comoção enorme da parte de todos. Mas o choro dela, a vitimização dela também, pode ter um sentido de perda de poder. Eu acho que essa coisa não pode ser excluída, exatamente. Ela pode estar se vitimizando também. Tá O problema ressentida. pode estar ressentida. Sobre a carta, mais uma vez contestando a ideia de que teria sido vítima de machismo. Ninguém, absolutamente ninguém acusou a Joyce Hasselman, como diz a carta da Manuela, de ser fraca. Ninguém a chamou de incompetente ou de não desempenhar com extrema competência as suas funções. O que eles chamaram ela foi de traidora. Não, Chamaram e ela de também traidora. papilha, né? Traidora. Adriles? As ofensas foram baixas, foram canalhas, foram E vis. foram machistas. Foram- Você não necessariamente. Você tá zoando a aparência Não necessariamente, não necessariamente. Sabe por quê? Aonde que reside exatamente esse machismo? Foi uma questão, porque a militância, a milícia bolsonarista, como vocês chamam assim, ela é truculenta com homens e mulheres, ela é equânime. Ela ataca homens e mulheres. Não é machismo, Fefito, exatamente por uma questão. Por exemplo, uma das questões que ela coloca, a Joyce, talvez o machismo seja arraigado na própria percepção dela. Que ela foi vista pelos filhos como a cara dela com o corpo de uma prostituta. Agora, um pai também, um filho de um pai que é chamado de corrupto, é muito
mais grave do que a mãe ser chamada de prostituta, porque a prostituta é uma profissão. Mas você não vê nenhum político homem sendo sexualizado, Adriles. Mas Você ela vê não nenhum foi político- sexualizada. Ué, ela acabou de colocar o corpo de uma prostituta. Portanto, uma mulher deveria estar seminua. Você não vê nenhum político homem sendo transformado num Peppa Pig, sendo com alguém rindo Não. dele por causa de sua forma física. Não, ou que qualquer é outra isso? coisa. A gente sabe muito bem. Há inúmeras A gente insultos sabe muito bem que o físicos, machismo sobre opera de gordura, várias sobre magreza, maneiras. sobre E feiura. opera mais pesadamente sobre mulheres. O Adriles. insulto humano Deixa eu opera ouvir. de diversas maneiras e não respeita nem sexo, nem idade, nem coloração, nem Deixa nada. eu ouvir, Paulinha, você não acha que essa citação ao machismo vem dentro de da Manuela, a carta da Manuela, vem dentro de um contexto onde ela buscava a sensibilizar a Joyce Hasselman para o que estava acontecendo, uma prática que a própria Joyce Hasselman havia utilizado em um passado muito próximo? Não, sabe o que é que eu acho? Acho o seguinte, existe todo esse preconceito em relação a essa palavra feminismo, né? Que mulheres dizem que não são feministas. A Joyce é uma dessas mulheres, que sempre se colocou à parte desse movimento, que nunca usou da palavra feminismo. É o contrário, elas seriam completos opostos, assim. Quando o feminismo é uma bandeira muito forte da Manuela Dávila, é algo que ela sempre fala. Sim. Né? A Joyce, como uma mulher que ela diz forte, de história forte, diz que nunca precisou disso ou de vitimização e tal. Só que, na realidade, o que eu acho é que, em relação ao feminismo, todas as mulheres de esquerda, de direita, de centro, de leste, oeste, de sul, deveriam mesmo estar juntas nessa. Não só em episódios como esse, onde uma mulher de esquerda pode mandar uma carta do tipo: já aconteceu comigo, te avisei, agora está acontecendo com você. Não só nessa oportunidade política agora de falar sobre isso, mas sempre. Sim. Sempre deveriam estar juntas em questões que dizem respeito à Paulinha, mulher. E muito claramente temos menos mulheres em posições ali de liderança na política, temos menos mulheres. É um ambiente inóspito, todo mundo reconhece isso. Mas então, é porque elas não é sobre querem ou isso. porque elas não são chamadas? Ou porque elas não querem? Existem dois tipos de feminismo, Paulinha, basicamente. Não, não existem Um que quer, dois não, tipos de existe feminismo. basicamente Existem dois tipos. diversos. Existe o Claro, feminismo mas da mulher basicamente, negra, grosso vários. modo, o feminismo que quer igualdade de condições e direitos e possibilidades, e um tipo de feminismo, que eu acho que é esse expresso na Manu, que quer, de certa forma, atacar todo e qualquer tipo de natureza humana como se fosse machismo. Eu não acho que esse é o tipo de feminismo da Manuela Dávila. Na carta eu acho que está expresso, ela confunde os princípios. O ataque Eu que a acho que Joyce ela sofreu não confunde. foi machista. Foi um ataque vil. Não, ela sofre tipos de ataque específicos exatamente por ser mulher. E isso Mas tem qual? a ver, sim. Concordo, Mas Paulinha. o que eu acho é que isso é uma briga besta, na verdade, porque o certo mesmo era Joyce e Manuela terem pautas comuns sempre e não em oportunidades como essa, onde uma pode dar um tapa de luva de pelica na outra. Gostaria que elas estivessem sempre juntas Uma falsa dentro das solidariedade causas. para regimentar um tipo Sim, de é isso causa que que, eu tô é querendo dizer. equivocada. Não, meu. eu acho que é a Vamos lá. oportunidade política de dar esse tapa de luva de política agora, então a Manu deu através dessa carta. O que eu acho que seria mais interessante para as mulheres em geral é que direita e esquerda tivessem causas muito parecidas Se é em uma- relação aos direitos se da é um mulher, tapa inclusive de não serem xingadas, zoadas em relação ao seu corpo, ou se são ou não, que nem fazem com a Tabata. Ai, que fofa, ai como ela não sei o quê. Isso também não é bom. Isso não tem a ver com o que ela faz. A gente já que tá falando de competência. Sim. Né? Traição Sâmia, ao né? partido é um assunto que você poderia falar da Joyce. Agora, não por ela de porca, ou ela pelada, ou ela... Isso aí é outra Paulinha, coisa, se gente. é um tapa de luva de pelica na carta, então não é uma carta de solidariedade. Então existe um claro grau que de tem. hipocrisia na carta. Existe aí uma briguinha política, uma oportunidade de você falar, você Oportunismo, sempre é negou, oportunismo. então Eu agora eu acho tô te falando. É Então, oportunismo, todas não passamos é por isso. machismo de forma alguma. e é um bota a ataque boca vil. no trombone, vai lá e fala. É isso que a Manu Não dá tá, pra negar o machismo, tá gente. colocando ali na carta. Nesse caso, Vamos girar.